Vamos ler a palavra de Deus juntos, irmãos, queridas irmãs, o texto do profeta Obadias. Nós vamos ler juntos, vamos ler o livro inteiro, gente. Olha, 21 versículos apenas, vamos fazer a leitura de todo o livro, palavra de Deus para o coração da gente. Vamos ler juntinhos? Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Leia o versículo 2. Vamos lendo assim alternadamente. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo. Os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor.
Meus irmãos e minhas irmãs, tendo lido o texto sagrado, Palavra de Deus, Obadias, todo o livro, eu volto os meus olhos para uma temática que está destacada no versículo 3. Leia mais uma vez, por gentileza, o versículo 3. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Deus fala conosco. Deus falou com este povo através de Obadias. Deus fala conosco através de Obadias. O texto é inspirado. Nós somos iluminados para compreendermos o que Deus está falando conosco. A soberbia é algo que nasce no coração da gente, e ainda que a gente não assuma, e ainda que a gente não profira uma palavra clara sobre esse assunto, ela está diante de nós e nós precisamos tomar muito cuidado com ela. A soberba é um perigo. E aqui existem algumas lições muito práticas e muito objetivas. A primeira delas é que a soberba leva à cegueira. A soberba nos impede de ver a verdade, de enxergar as coisas como elas são. A soberba nos leva a ter uma visão deturpada, turva, de uma realidade que está diante dos nossos olhos. Se não, vejamos o que diz o versículo 7. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilha para os teus pés. Não há em Edom entendimento. O versículo 7 traz para a gente essa ideia de que a visão estava completamente deturpada. E eles não conseguiam enxergar uma realidade que estava diante do olhar deles. Eles estavam vivendo um momento de proximidade, mas não perceberam o que havia diante dos olhos deles. Por quê? Primeiro, o soberbo tem os seus olhos cheios de si mesmo. E essa é uma verdade que a gente conhece. O soberbo acredita que ele é melhor. Eu fiz aqui algumas anotações. A primeira delas é que o soberbo pensa que as suas ideias são as melhores. As melhores ideias de um soberbo são as suas próprias ideias, de tal forma que ele não consegue ouvir nenhuma outra ideia que não a sua. E se tiver que brigar, ele vai brigar pela sua ideia. Pensa que domina tudo e todos, que tudo está em suas mãos. O soberbo não admite que está sendo vencido. Ele não admite uma derrota. Ele pensa que por si só voltará e vencerá. Ele tem uma dificuldade grande em enxergar as suas fragilidades e reconhecer as suas derrotas. O soberbo acredita ser maior do que ele é. E exatamente por acreditar ser maior do que ele é, o soberbo cai, o soberbo é derrotado, o soberbo sofre. E alguns textos bíblicos de outros lugares, especialmente separados, nos ajudam a entender isso. Romanos 12, versículo 16 diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A soberba faz com que eu me sinta sábio aos meus próprios olhos. A Bíblia diz que seja outro que te louve, mas o soberbo não espera o louvor do outro. O soberbo faz para si mesmo o louvor. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. Aliás, esse versículo é importante ser repetido porque muitas pessoas dizem: aquele que está de pé, veja que não caia. Mas o texto não fala aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. A soberbia, portanto, nos induz a uma cegueira, nos impede de enxergar o que está diante dos nossos olhos. E se há uma coisa que nós precisamos admitir, é a fraqueza. Porque quando nós admitimos a fraqueza, nós buscamos forças em Deus. Eu ouvi falar de um evento curiosíssimo, um evento cuja marca principal são as derrotas.
São os eventos em que empreendedores vão para contar as suas frustrações, eventos em que eles vão contar o que deu errado. E eu me lembro que quando ouvi essa história, eu fiquei impressionado, porque um empreendedor teve a ideia de empreender realizando um evento para empreendedores que fracassaram. Ele viu isso no exterior e achou a ideia ótima. Marcou, separou o lugar, convidou algumas pessoas, começou a anunciar, mas à medida que ele foi anunciando, aqueles que foram convidados para contar as suas derrotas desmarcaram e não foram. O evento fracassou. Não é fácil admitir. O soberbo não admite. O soberbo dá desculpa. O soberbo dá um jeito. O soberbo conta uma outra história. Ele pode estar cego, sendo engodado pelas pessoas à sua volta, mas ele acha que ele vai se resolver. Ele vai dar o seu próprio jeito. Entretanto, meus irmãos e minhas queridas irmãs, a Bíblia nos ajuda a entender que a soberba não é o caminho ideal. Uma segunda lição que esse texto nos traz está centrada nos versículos 12 e 13. Eu quero pedir que você leia comigo os versículos 12 e 13. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. 3 palavras que eu pedi que vocês dissessem. Quais são? Calamidade, ruína, angústia. Versículo 13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua. A soberba leva a ter prazer na derrota alheia. A soberba nos leva a ter prazer na derrota alheia. A derrota alheia é a vitória do soberbo. O soberbo gosta disso. O soberbo gosta de ouvir histórias de pessoas que estavam de pé e não estão mais. É aquele sorrisinho que a pessoa controla, ela segura o máximo que pode, mas se uma câmera estiver centrada nela, focada nela, vai perceber que abre um pouquinho do sorrisinho quando alguém cai. É curioso isso, meus queridos irmãos, e é lamentável, porque até do ponto de vista espiritual é possível que isso aconteça. Eu acompanhei de perto um caso em que um pastor muito especial, ele teve uma queda espiritual, ele caiu espiritualmente, e a queda dele gerou uma onda de pessoas que contavam essas histórias sorrindo, que aparentemente na derrota daquela pessoa eles tinham algum ganho. A psicologia fala sobre um ganho que a pessoa tem, que muitas vezes não é explicável, não tem uma lógica, mas há algum ganho quando alguém que nós admiramos cai. O empresário que estava tendo um grande êxito fracassa, e as pessoas dizem, viu, fracassou, e as pessoas contam como vantagem. O soberbo, ele se alegra com a vitória, com a derrota alheia, e a soberba é que nos leva a isso. Ele se regozija com a destruição dos seus adversários. O soberbo não aprendeu que a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. O soberbo não enxerga isso. O soberbo é completamente cego para aquilo que está acontecendo ao redor dele, mas ao mesmo tempo ele vibra com a destruição do outro, a derrota do outro. A calamidade do próximo o alegra e dá a ele a oportunidade de vencê-lo. É o que ele vence somente quando o outro está derrotado. O soberbo olha para um derrotado com alegria e com desprezo. A soberba elimina toda a misericórdia. Leia o versículo 14 comigo. Não devias ter parado nas encruzilhadas. Para o quê? Exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. O soberbo vê diante dele toda e qualquer oportunidade para exterminar os seus adversários. Ele não usa de misericórdia. Na guerra há códigos que são desprezados quando há a soberbia,
quando a soberba inunda o coração. Ele tem prazer em pisar no caído, ele tem alegria em ver a sua agonia, há satisfação em ver um semblante enfraquecido, e em hipótese alguma ele faz uso de misericórdia. Meus irmãos, este é um mundo de soberbia. Esta é a realidade da nossa cultura, uma cultura soberba, uma cultura que está cega, uma cultura que pisa, uma cultura que não tem misericórdia. Essa é a cultura dos nossos dias, essa é a cultura do nosso tempo, essa é a cultura do mundo que jaz no maligno. Se nós entendermos que o resultado do pecado no mundo faz com que as pessoas se afastem de Deus, nós vamos compreender que o mesmo pecado que nos afasta de Deus é o pecado que nos afasta do próximo. E nós passamos a usar o próximo, a pisar no próximo, a ter o próximo como alguém que nós vamos ter longe, e nós vamos vibrar quando ele tem uma derrota. A Bíblia nos ajuda a compreender isso e observar que nós precisamos ter uma virada nessa história, porque a soberba, ela destrói relacionamentos. Ela destrói relacionamentos. Não é possível viver em comunhão se nós temos prazer na derrota do outro. Não é possível ter comunhão quando alguém que estava de alguma forma como um oponente nosso em alguma área, e essa pessoa cai, nós vamos desprezá-la ou vamos destruí-la, pisar ainda mais. Não se faz a obra de Deus quando existe soberba. O que a Bíblia nos ensina, e nós podemos aplicar à nossa vida, é que todos nós precisamos trilhar o caminho da humildade. E humildade não é uma coisa que a gente consegue detectar no outro. Nós não conseguimos perceber no olhar de alguém se há ali humildade, que nem pessoas que disfarçam. Dizem até que há pessoas que se fazem de humildes para serem engrandecidas. A Bíblia nos diz que aqueles que se humilham serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados, e há aqueles que, para serem exaltados, se humilham. O caminho da humildade é o caminho oposto a toda essa descrição do texto de Obadias. O que Deus está ensinando para o seu povo é que o seu povo não pode ser soberbo, e que toda a vitória que o seu povo recebeu até agora foi fruto da graça de Deus, que todas as batalhas meus militares que foram vencidas, elas foram vencidas pela graça de Deus. E em toda a Bíblia você pode observar que o exercício da misericórdia, ele é descrito como algo fundamental. O que Deus quer é que o seu povo seja conhecido como um povo de misericórdia. E a Bíblia diz que Deus vai usar de misericórdia com aqueles que usarem de misericórdia. A misericórdia é um lugar muito importante no contexto de relacionamento. A misericórdia é importante na igreja, como é importante no nosso bairro, como é importante no nosso condomínio, como é importante no nosso trabalho. Quando nós exercemos a humildade, quando nós exercemos a misericórdia, nós vamos estar distantes dessa praga terrível que é a soberba, que vai invadindo a nossa vida. Soberba não tem nada a ver com autoestima. É importante ter autoestima. É difícil ter baixo autoestima. Nós precisamos lutar contra isso, procurar um equilíbrio. Soberba não é uma pessoa que se considera pronta para enfrentar os desafios, não. Porque nós temos que enfrentar o nosso dia a dia com autoestima em dia, mas não confiando em nós mesmos. Nós precisamos confiar no Senhor, é isso que Deus quer ensinar para o seu povo. Deus está dizendo, olha, vocês pisaram, o povo tal pisou, eles fizeram, e vocês não podem agir assim. Existem cidades dentro do panorama das cidades de Israel, chamadas cidades refúgio. Dentre esses lugares existe a área chamada Colina de Golã. Lá é um dos lugares muito importantes para isso, segundo a descrição bíblica. É um lugar que eu fiz questão de conhecer e fui lá para conhecer, para sentir aquele ambiente onde as pessoas que tinham algum problema, elas eram acolhidas, era um refúgio. Era um lugar onde elas eram protegidas. Quem matava alguém sem intenção corria para lá, porque ali elas não seriam mortas, elas seriam protegidas. O refúgio é um lugar para onde nós devemos acolher as pessoas, inclusive aquelas que pisaram na gente no passado. Sabe por quê, meus irmãos? O exercício da misericórdia é papel da igreja.
Nós não podemos esperar o exercício da misericórdia daquelas pessoas que não conhecem a Jesus. Nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor e por causa dessa misericórdia nós vamos exercitar a mesma misericórdia com o outro. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, a soberbia não mora longe de mim e nem de você. Ela não vive distante. A soberba, ela é sorrateira, ela age suavemente, ela caminha paulatinamente até tomar o seu objetivo, para se ver livre dela, somente com uma ação no lugar onde ela se origina. E aí eu trago um outro texto, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 21 a 23, diz assim a palavra do Senhor: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, e aí vem uma lista: maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Todos nós corremos esse risco de sermos contaminados pela soberba. É possível que existam igrejas soberbas, pastores soberbos, líderes soberbos, crentes soberbos, tudo isso é possível. Por quê? Porque procede do coração. Se o nosso coração não for tratado pelo Senhor, se nós não vivemos uma mudança de mentalidade, uma mudança espiritual, se isso não for atingido espiritualmente, nós vamos permanecer e vamos trilhar o caminho da soberbia, ao invés de trilharmos o caminho da humildade. É preciso ser grande para ser humilde. É necessário considerar o outro maior e servi-lo. É preciso esvaziar-se e seguir a cruz de Cristo. É necessário reconhecer-se um igual diante daquele que, mesmo sendo diferente, fez-se igual para tornar-nos diferentes. Eu creio, meus irmãos, que essa é uma batalha de todos nós. Não podemos julgar quem é mais ou quem é menos. Todos nós somos, porque todos nós somos pecadores. Nós precisamos da graça de Deus. Mas eu creio que Deus trará para nós algumas oportunidades especiais. Uma delas é nos depararmos com uma pessoa que perdeu, que caiu, que fraquejou, e que nós vamos acolhê-la com amor e com carinho, para que ela seja acolhida e sinta o que é o amor de Deus. E quando nós formos ouvir histórias de pessoas que sofreram uma queda em qualquer área, profissionalmente, familiarmente, ou mesmo espiritualmente, em qualquer área, nós, ao invés de nos alegrarmos e tripudiarmos essa pessoa, nós vamos acolhê-la e vamos exercer a misericórdia. E quando encontrarmos uma pessoa que perdeu tudo, ao invés de nós pisarmos nela mais um pouquinho, nós vamos trazê-la para perto de nós e oferecer o calor. Sabe por quê? É isso que Deus espera de nós. Sabe por quê? É isso que esse mundo precisa, é isso que a cidade do Rio precisa, de gente que não trilhe o caminho normal da soberba, mas que trilhe o caminho da humildade e da misericórdia, porque foi por esse caminho que o nosso Senhor trilhou. Parece simples, mas você sabe o quanto isso é complexo e isso é difícil. É tão complexo e difícil que é um livro da Bíblia que Deus nos permite aprender, o texto sagrado. É Deus falando com o seu povo, Deus falando com você, Deus falando comigo, Deus falando com a sua igreja. Vamos orar por esse assunto, meus irmãos, porque só Deus sabe o que se passa no coração da gente. Eu queria convidar você a pedir ao Senhor que tivesse misericórdia de você, e eu vou pedir ao Senhor que tenha misericórdia de você e também de mim, que Ele tenha misericórdia de nós, e que se em algum momento nós formos achados, ou fomos achados soberbos, que Ele tenha misericórdia de nós. Nenhum de nós é melhor do que ninguém, nenhum de nós é superior a ninguém, mas eu creio, meus irmãos, que existem pessoas que foram feridas no passado, e que precisam ser acolhidas no amor do Senhor, acolhidas por sua misericórdia. Ó Deus querido, nós te agradecemos, porque o Senhor nos ensina na sua palavra, na simplicidade dessa exposição, o segredo da humildade, da misericórdia, o caminho contrário à soberbia.
Pai, nós pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós, quando no íntimo, no fundo, nós nos alegramos com a derrota de alguém. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Se alguém aqui entre nós passou por isso, ó Deus, e se alegrou com a derrota de alguém, um casamento desfeito, uma família destruída, um emprego perdido, uma empresa falida, uma igreja que não cresce, se em algum instante houve uma alegria no coração de qualquer um de nós, tenha misericórdia de nós. Se ao invés de ajudarmos as pessoas, pisamos nelas, ainda mais, como dito no texto bíblico, fomos às encruzilhadas onde as pessoas perdidas, cansadas, sobrecarregadas estavam, feridas, magoadas, derrotadas, e nós as pisamos para ter um tipo de ganho. Deus, nós pedimos misericórdia em nome de Jesus. Nós sabemos o quanto isso é difícil para o ser humano, especialmente no ambiente competitivo, que é o nosso ambiente. Um ambiente onde nós queremos crescer e desenvolver, queremos evoluir, mas Deus, não nos deixe trilhar pelo caminho da soberba. Mostra-nos o verdadeiro caminho, o caminho da humildade, do exercício da misericórdia, que não haja em nós e não sejamos nós enganados pela soberba, achando que somos melhores do que alguém, que as nossas ideias, nossos projetos são melhores do que dos outros. Livra-nos dessa tentação horrorosa, dá-nos um coração humilde e a capacidade de ouvir e receber, de aprender uns com os outros, de olhar nos olhos, de ouvir suas histórias, de respeitar a história das pessoas, e quando essas pessoas passaram por momentos difíceis, que nós sejamos aqueles que vão acolhê-las, que vão dizer: vem para cá, nós vamos te ajudar, vamos caminhar juntos, não com olhar altivo, achando que está arrebentando ou fazendo um bom trabalho, mas aquele que é servo inútil e sem valor, que sabe que está cumprindo a obra do Senhor e que nós estamos aqui por causa dele. Pai, quando nós acharmos que nós vencemos por nossa própria causa, crescemos, desenvolvemos, nos tornamos prósperos por causa do nosso esforço, da nossa inteligência, por causa dos acontecimentos, e sempre quando nós estamos no centro disso, faça-nos lembrar que o Senhor é quem nos deu a vitória, o Senhor é quem nos trouxe até aqui, o Senhor nos guiará por momentos difíceis, por caminhos complexos, o Senhor nos dará a bênção da vitória, e nós caminharemos em nome do Senhor Jesus, respeitando todos os que nos ajudaram, mas sempre dando glória a Deus. Pai, permita que assim seja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.